Quando a gente pensa em comida italiana, o que vem na cabeça? Massa, pizza, aqueles sabores incríveis, né? Mas olha, a culinária da Itália vai muito além de pratos deliciosos. É, na verdade, uma baita história cultural, uma história que a gente vai desvendar junto hoje. Ok, vamos pensar nisso. O que é que faz a comida italiana ser tão amada no mundo inteiro? O que transforma ingredientes que parecem simples em pratos que marcam celebrações e confortam a alma em qualquer lugar do planeta? A resposta está numa combinação muito poderosa. É uma história que se costura com os laços de família, que é moldada por tradições de séculos e que ganha vida com ingredientes de uma qualidade, assim, excepcional. O ponto-chave é entender como esses três elementos se juntam. Para começar, vamos direto ao coração da gastronomia italiana, a sua alma, as tradições que sustentam tudo. A Itália é um verdadeiro mapa de sabores. Lá no norte, a influência dos Alpes traz pratos mais fortes, como polenta com carne de caça. Conforme a gente viaja para o sul, o sol do Mediterrâneo aparece nos pratos, e aí o tomate e o azeite viram as estrelas. Mas mesmo com tanta diferença, algumas coisas unem o país inteiro. Um bom fio de azeite, um prato de massa quentinho e, claro, a paixão por um doce para fechar bem a refeição. E isso nos leva para um pilar que é fundamental. A culinária italiana é um tesouro de família. As receitas não estão só nos livros, elas estão na memória, passadas de mãe para filha. É a mama que comanda a cozinha, que decide o cardápio, escolhe os melhores ingredientes e guarda aqueles segredinhos que fazem cada prato ser único. Agora que a gente já entendeu o porquê cultural, vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Como é que se estrutura uma refeição italiana, afinal? O dia começa bem simples, com a colazione, o café da manhã. Mas a refeição principal, essa é um ritual. Primeiro vem il primo, que geralmente é um carboidrato, tipo massa ou risoto. Depois, il secondo, que é a proteína, seja carne ou peixe. E para finalizar, um docinho e o indispensável cafezinho expresso. E olha que interessante, os costumes mudaram com o tempo. O almoço, o pranzo, que era a grande refeição do dia, hoje em dia costuma ser algo mais rápido, fora de casa. E com isso, o jantar, a cena, virou aquele momento sagrado de reunir a família, muitas vezes com pratos mais leves, como uma sopa minestrone, mas quase sempre com a presença reconfortante de um prato de massa. Ok, agora vamos falar das protagonistas, aqueles ingredientes icônicos que são a base de tudo. E a gente tem que começar por ela, rainha da mesa, a massa. A variedade de formatos é uma coisa de louco. Chatos, redondos, curtos, compridos. Cada formato foi pensado ao longo de séculos para combinar perfeitamente com um tipo de molho, transformando cada garfada numa experiência diferente. E a versatilidade não para no formato, não. A gente tem a pasta em brudo para aquelas sopas que aquecem a alma, ao forno, como a clássica lasanha, a ciatta, que é a mais comum, servida com molho, e as recheadas, como o ravioli, que são pequenas obras de arte. E o que seria da massa sem um bom queijo, né? A Itália é um universo de queijos. Do Parmigiano Reggiano, o rei, maturado por meses para um sabor super complexo, a mussarela fresca que derrete na boca. Do azul picante do gorgonzola ao sabor salgado e intenso do pecorino, feito de leite de ovelha. Cada um deles conta a história da sua região. Daí a gente entra nos salumi, a antiga arte italiana de curar carnes. Tem o prosciutto de Parma, fatiado tão fininho que quase é transparente, com aquele sabor delicado. A mortadela de Bolonha, gigante e perfumada. E o salame, que muda de sabor de região para região, ficando mais apimentado quanto mais ao sul a gente vai. Uma refeição italiana de verdade não está completa sem um bom vinho. Então, vamos fazer um brinde à incrível produção de vinhos do país. Para entender um pouco de vinho italiano, ajuda a conhecer essa classificação. Lá no topo tem o selo DOCG, que é uma garantia de altíssima qualidade, seguido pelo DOC, depois vem os IGT e os vinhos de mesa. É um sistema que ajuda a gente a se guiar na hora de escolher. Bora fazer um tour bem rapidinho. A gente começa no Piemonte, lá no Noroeste, que é o berço de alguns dos vinhos tintos mais respeitados do mundo. Os potentes e complexos Barolo e Barbaresco, feitos com a uva Nebbiolo. Seguimos para a Toscana, o verdadeiro coração do vinho na Itália. É de lá que vem o famoso Chianti e o elegantíssimo Brunello de Montalcino. Os dois são expressões maravilhosas da uva Sangiovese. E a gente termina nosso tour no Vêneto, uma região que produz vinhos super populares. Lá tem o branco fresco suave,
E os tintos frutados Valpolicella e Bardolino. É uma diversidade impressionante numa região só. Finalmente, nenhuma viagem pela culinária italiana estaria completa sem falar das festas e da paixão nacional por doces, principalmente o gelato. A comida dá o ritmo das celebrações, né? No Natal, a mesa fica cheia de massas especiais e o clássico panetone. Já na Páscoa, eles celebram a chegada da primavera com o cordeiro assado e a colomba pascal, que é um brioche em formato de pomba. E então a gente chega no gelato e olha, não é só sorvete, de jeito nenhum, é uma instituição. A cremosidade, a intensidade do sabor é uma arte que vai dos sorvetes de fruta mais puros até sabores super criativos que imitam sobremesas famosas. Entrar numa gelateria é um verdadeiro templo do sabor. Lá tem a granita, que é um gelo raspadinho com caldas super refrescantes, de limão siciliano ou café forte. O sorvete tem cores vibrantes, de fruta pura mesmo. E, claro, os sabores cremosos na casquinha ou no copinho. E para uma experiência inesquecível, na Sicília o gelato vem dentro de um pão de brioche fofinho. No fim das contas, essa paixão por momentos doces e cheios de sabor é o que define a alma da culinária italiana, o que nos deixa com um último pensamento, só para aguçar a imaginação. Com tanta opção incrível, se a gente estivesse numa gelateria agora, qual seria o pedido?